Olá, meu querido irmão, bem-vindo à meditação deste segundo domingo do tempo da Quaresma. Primeira leitura, o sacrifício de Abraão que leva Isaac ao Monte Moriá para entregá-lo em sacrifício, e Deus que segura a mão de Abraão pelo anjo no último instante, Gênesis 22. Segunda leitura, carta de Paulo aos Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós, porque Deus não poupou o seu filho. Ao mesmo tempo, temos também Marcos 9, de 2 a 10, o texto da transfiguração do Senhor, na versão de São Marcos. Meus irmãos, por que este texto da transfiguração? Porque, na verdade, Jesus se transfigura, no alto da montanha, sob o testemunho daqueles discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. O Senhor Jesus permite aparecer por alguns instantes a sua glória, e ali se manifesta de uma forma concreta a Santíssima Trindade. Por um lado, porque também a nuvem os envolve, um símbolo da própria presença de Deus e do Espírito Santo, e depois a voz do Pai que diz: "Seu meu filho muito amado, escutai". Por que Jesus faz isto? Por que Jesus manifesta a sua glória? E na verdade tem um motivo muito claro. É como se Nosso Senhor quisesse antecipar para os discípulos tanto a sua missão na cruz, mas também ajudar os discípulos a entenderem que a sua morte não era a última palavra, era uma palavra necessária, mas não a última palavra. Os discípulos recebem do Senhor, ao voltarem, uma ordem. Jesus ordena que não contem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos, e os discípulos não entendem o que é ressuscitar dos mortos. Porque a vida de Cristo passa pela cruz, mas não fica na cruz. A ressurreição é o nosso destino. Então, os autores patrísticos, inclusive o padre da igreja deste final de semana no ofício de leituras, vai dizer exatamente isso. O Senhor se transfigura para afastar dos discípulos o escândalo da cruz. Não a cruz, mas o escândalo da cruz. Para que a cruz não fosse para os discípulos uma pedra de tropeço. Isso quer dizer a palavra escândalo. Como a cruz também não é para ser uma pedra de tropeço na nossa vida, mas é a oportunidade que nós temos para fazer uma experiência do amor de Deus, do cuidado de Deus. Como que aconteceu com Abraão? É interessante porque Abraão é chamado a oferecer Isaac no Monte Moriá, em holocausto, então matar o próprio filho. Isaac vai sem abrir a boca, sem entender muito, mas é interessante que no último momento, quando Abraão vai executar aquela que era a vontade de Deus, Deus segura a mão de Abraão e manifesta ali a sua glória, preservando a vida de Isaac, e ao mesmo tempo manifestando Isaac a sua providência, fazendo aparecer ali um animal para o sacrifício. Meus irmãos, os sofrimentos e os dramas são permitidos pelo Senhor para que nós possamos crescer na experiência com o Senhor, para que o Senhor possa manifestar na nossa vida uma aliança, a sua aliança conosco. Por isso que é interessante que a gente pense duas coisas aqui nessa primeira leitura. A primeira, de que Deus tem nas mãos a história, que nem sempre nós entendemos. Abraão só foi entender aquela história que Deus estava fazendo no último instante. Abraão tinha uma noção de que Deus agiria, porque ele diz a Isaac, nós iremos e voltaremos, mas ele não sabia como, mas Deus providenciou. Naquele drama, Deus agiu com o seu amor, que é sempre providente, e é sempre um mistério de salvação. Abraão já começava a entender esse mistério de salvação. E a segunda coisa interessante é perguntar-se por que é que Isaac foi preservado. Por que aquele filho daquele pai foi preservado da morte? E uma resposta que a gente pode ter é a seguinte: aquele filho foi preservado porque viria um outro filho que não seria preservado. O pai
de Abraão poupou o filho de Abraão, mas o pai de Abraão não poupou o seu próprio Filho único, Jesus Cristo. Deus não poupou o seu Filho, mas o entregou para ser morto pela nossa salvação. A carta aos Romanos vai dizer isso claramente. Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Se Deus, portanto, é por nós, quem será contra nós? Nós olhamos para a cruz e sabemos que Deus ali é conosco, porque Deus foi com o seu Filho, permitiu que o seu Filho, Jesus Cristo, entrasse na cruz, morresse, ficasse na morte durante 3 dias, mas a morte não o pudesse deter. A teologia bíblica pensa que o 3º dia, ainda a morte não tinha destruído a essência da pessoa. Se pensava a morte como um processo de destruição a partir do 4º dia. Mas Jesus, ao 3º dia, se levanta da morte, vencedor sobre ela. Da mesma maneira, irmãos, também quando nós temos que carregar a cruz, da mesma maneira quando nós temos que enfrentar os dramas, nós somos chamados a, na fé, viver para entender que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós, nem a morte, nem a vida, nem o demônio, nem as dificuldades. Tudo vai se manifestando para que se revele na nossa vida a glória de Cristo. É por isso que Jesus se transfigura, para que quando nós estivéssemos passando pelas nossas dores, nós nos lembrássemos, a glória de Cristo é maior do que toda a treva, e nós participamos da glória de Cristo, morto e ressuscitado, se nós o escutarmos. Que nada na nossa vida se oponha à voz da palavra de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Que a pessoa de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, seja a nossa garantia de passarmos sim por tribulações, mas de ressuscitarmos com Ele. O Senhor se transfigurou para afastar o escândalo da cruz e a cruz ser para nós um sinal de salvação. Deus te abençoe.